ferrou tudo, porque esse confronto em Vingadores Doomsday vai acabar sendo o diferencial para a destruição do multiverso e para o Doutor Destino criar o mundo de batalhas. Isso é completamente insano. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e seguimos falando de Vingadores Doomsday, todos os vazamentos, tudo que surgir, e já deixa aqui nos comentários hype Vingadores Doomsday pra gente hypar cada vez mais esse filme que tá sendo gravado nesse exato momento. Muita coisa escondida, detalhes do roteiro também estão sendo revelados. Ah, mas nem tem roteiro, aquele papo todo. Na verdade não, tá? Quando tu cria Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas, tu tem um esboço, tu tem basicamente o que vai acontecer no filme, e o roteiro sim existe. Porém, durante as filmagens, durante as gravações, eles inserem novos personagens, eles colocam algumas mudanças pontuais e isso modifica parte do roteiro, e isso é completamente normal durante um filme, e não um caos. Não tem nada pronto, eles estão filmando sem nada pronto. Como que eles vão fazer isso? Não tem como, tá? Tudo tá pronto, mas alguns detalhes, algumas coisas são modificadas, assim como a gente vê em regravações, que os caras criam um roteiro, gravam e depois regravam, mudam algumas coisas. Pode ser grave quando realmente eles regravam quase todo o filme, mudam tudo, deixa tudo muito picotado. Nesse caso, é durante as gravações. Algumas mudanças estão sendo feitas e o pessoal tá criando aí muita notícia para criar caos sobre esse filme. E sinceramente, acho que a Marvel tá acertando em trazer Robert Downey Jr., em trazer Chris Evans, em trazer grandes personagens, trazer X-Men. Eu acho que vem um filme sensacional por aí, mas óbvio, eu só vou opinar sobre isso em dezembro de 2026, quando eu finalmente assisti esse filme. E aqui nós temos uma história bem controversa que também bate sobre isso, e a gente vai falar agora sobre esse vazamento do próprio Alex Perez falando sobre a trama de Vingadores Doomsday. Vamos dar uma olhada. Olha aqui o que o Alex Perez disse, ó. O destino de todo o multiverso está em jogo e duas das equipes principais estão em conflito porque os líderes ainda estão tentando resolver o fiasco do manto. Olha só, o que ele está querendo dizer aqui? O multiverso está se destruindo, as incursões estão chegando, a Terra 616 vai bater de frente com várias outras terras, e enquanto isso, os líderes das duas supostas equipes dos Vingadores, Novos Vingadores do Bucky e Vingadores do Sam Wilson, que ainda brigam pelo manto, pela liderança, não só pelo manto, pelo escudo, pela roupa, porque a roupa é completamente diferente, mas pela liderança que o Capitão América exercia, não só nos Vingadores, mas no mundo, e eles estão bem divididos, enquanto o mundo tá indo abaixo. Tá chegando lá uma Terra com X-Men, tá chegando lá uma ramificação que o próprio Steve Rogers criou, e isso tá destruindo tudo. E é óbvio que Doutor Destino vai utilizar essa questão para conseguir colocar em prática os seus planos. Vamos ver o que ele falou mais aqui, ó. E aí vem um OG na mistura. Cara, eu não sei o que é OG. Algumas pessoas estão falando que é a equipe mais antiga dos Vingadores. Eu não entendi o que significa isso. Se você sabe, coloca aqui nos comentários, porque saber a abreviação em inglês ainda, o que é, eu não identifiquei até o momento, tá? Mas coloca aqui pra gente complementar essa história e conseguir decifrar realmente o que é, aqui debatendo nos comentários, tá? E aí depois veio o Chad Ryan e disse que algumas pessoas estão pedindo para elaborar como se não fosse óbvio. Aí ele falou, Sam e Bucky estão discutindo sobre quem está no comando dos Vingadores, e para piorar a situação, os membros originais retornam e também discordam. É isso, esse provavelmente é o OG, os membros originais, os Vingadores originais, os antigos estão voltando, e aí nós temos 3 equipes aí. Os Novos Vingadores, liderados pelo Bucky, os Vingadores liderados pelo Sam Wilson e a equipe original.
E isso está criando um caos, eles estão completamente divididos e essa desunião vai tirar o foco realmente desses heróis todos. Enquanto o Dr. Destino trabalha secretamente, trabalha ali para criar o seu mundo de batalhas, já estava atrás do Quarteto Fantástico, já estava atrás do Franklin Richards, e isso vai ser exatamente o que ele vai fazer, enganar todo mundo direitinho. Mas aí é que tá a grande questão. Se realmente esse vazamento for real, as coisas ficam bem claras que a Marvel não quer dar muitos créditos, não quer mais trabalhar muito com personagens que ficaram para depois de Ultimato, aqueles que substituíram os principais, né? Porque assim, vai precisar trazer de volta o Steve Rogers para liderar, para unir essas equipes todas, porque eles não se dão bem. Ou seja, tu diminui não só a importância, mas a capacidade de liderança desses personagens que ficaram depois ali. Eles não conseguiram assumir o manto completo do Steve Rogers. Esse é um problema. E talvez a Marvel esteja fazendo isso de propósito, trazendo Robert Downey Jr. como o grande vilão, que é o grande medalhão, o grande nome da Marvel Studios, e o segundo grande nome, Steve Rogers, do Chris Evans. São os dois grandes nomes realmente da Marvel Studios até hoje. E a coisa realmente ficou no vácuo, assim, ficou um buraco gigantesco no momento em que esses dois personagens se despedem daquele universo em Vingadores Ultimato. E ao que parece, a Marvel está querendo trazer de volta a importância desses personagens. E isso vai acabar deixando um pouco de lado, um pouco mais abaixo, as outras equipes que estão ali brigando. Ou talvez existe uma outra possibilidade que eu acho muito mais interessante. Eu não quero que o Steve Rogers morra no início do filme. Eu quero que ele continue, que ele tenha realmente uma grande luta no final e seja um dos principais. Mas o que pode acontecer é o seguinte: o Steve Rogers acabar morrendo, sendo destruído, derrotado pelo Dr. Destino, obrigando essas duas equipes ou três equipes a se unirem finalmente. Só unidos eles vão se dar conta que podem derrotar o Dr. Destino, e mesmo assim não vão conseguir só em Vingadores Guerras Secretas. Então talvez seja esse o grande plot desse filme. O Steve Rogers chegando para assumir a liderança, mas sendo derrotado logo no início. E aí, quem vai liderar? E aí nós vamos ter que chegar a um acordo e nós vamos ter que utilizar esses personagens aí sim como a grande redenção. Esses personagens que ficaram com o manto do Capitão América, com o legado, assumindo realmente, e a Marvel colocando lá em cima, num patamar bem alto, esses personagens. Mas vamos ver, vamos esperar. Então basicamente vai ser isso, tá? Mas eu espero que eles, ao lado do Capitão América, eles lutem novamente, eles se juntem, toda essa equipe, e eu acho que vai ser um grande fanservice, uma grande celebração de vários anos da Marvel Studios aí, quase 20 anos, quando esse filme lançar vai ser 18 anos, olha só que louco, com todos esses personagens, com Steve Rogers, com Peggy, com o X-Men, com as duas ou talvez três equipes de Vingadores reunidos ali, todo mundo junto, nesse grande final que vai ser Guerras Secretas, aí sim. E aí depois disso, vida que segue, vida nova, fase dos mutantes, tudo absolutamente muda. E aí eles vão ter que escolher outro ator para ser o Steve Rogers, outro ator para ser o Tony Stark, e as coisas vão ser modificadas nesse soft reboot que vai trazer alguns personagens antigos, como a Wanda deve retornar, Tom Holland deve continuar, e outros como o Quarteto Fantástico também continuam, porque são novos. E também novos personagens, né, novas escalações para os X-Men, que vão ter personagens completamente novos, e também os novos Vingadores no sentido de trazer um novo Steve Rogers, um novo Tony Stark, talvez um novo Thor, um novo Hulk, isso eu não sei. Mas vamos aguardar, vamos esperar e quer saber absolutamente tudo, todos os detalhes, tudo que surgir de Vingadores Doomsday em primeira mão no canal mais rápido da galáxia é aqui. Então já deixa no like, se inscreve no canal para não perder absolutamente nada, nenhum detalhe. Tudo que surgir é aqui. Eu vou deixar aqui na tela a playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre Vingadores Doomsday, todos os vazamentos. Até mais!